Olá! Esse é um vídeo que também tem a proposta de estar trazendo um olhar da psicossomática sobre alguns quadros, alguns sintomas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a enxaqueca e a dor de cabeça. É importante lembrar que as informações que eu vou passar aqui, elas precisam ser vistas com muito carinho e não como um xerife que já descobriu então a causa, que vai endurecer e que vai ficar mais rígido ainda, porque esse não é o foco. O foco é a gente trazer uma reflexão, de entender que quando a gente tem um sintoma na nossa vida, significa que o nosso corpo, de uma maneira criativa, está nos chamando a atenção para algum comportamento que está inconsciente para a gente e que precisa ser melhor equilibrado. E aí os sintomas vêm. Então, minha proposta sempre é falar desses sintomas, descrever um pouquinho este quadro, para que a gente possa ter mais consciência e, quem sabe, trabalhar nessas mudanças, né, nesse processo de desenvolvimento, conhecendo o que os nossos sintomas podem estar querendo dizer para a gente. Hoje, então, pensando na questão da enxaqueca e da dor de cabeça, pessoas com dor de cabeça são pessoas que têm uma tendência a trabalhar, a focar muito mais no racional. E pessoas com enxaqueca são pessoas que excessivamente tomam boa parte das escolhas, das decisões, através quase que única e exclusivamente da razão. Então, enxaqueca, né, já é uma potencialização desses efeitos de o tempo inteiro estar buscando o racional. Tá, posto isso, quem é geralmente uma pessoa que tem este quadro de dor de cabeça e enxaqueca? Geralmente são pessoas que tiveram, que foram cuidadas, tratadas de uma maneira muito rígida, de uma maneira muito castradora, muito autoritária. Então são pessoas que tiveram pouca chance de expressão dos próprios sentires. Havia sempre muita regra, muita dureza, muita rigidez. Ou também são pessoas que muitas vezes se sentiram em algum momento da vida abandonadas ou expostas a terem que lidar com algum tipo de situação que era demais para aquele momento de vida, para aquela fase de desenvolvimento que ela estava. Então são pessoas que quando tem desafios que são muito... tem que amadurecer muito mais, antes da hora. São pessoas que tiveram que amadurecer antes da hora por conta de problemas, de situações que elas foram vivenciando ao longo da vida. E para elas darem conta dessa situação que elas foram prematuramente expostas, elas adotam uma postura, elas tiveram que ser muito rígidas, muito fortes, muito determinadas, porque senão o mundo ia engoli-las. Então elas têm uma atitude mais rígida para sobreviver. Então, as pessoas que apresentam um quadro de enxaqueca ou dor de cabeça são pessoas que acabam reproduzindo esse sistema de controle, de autoridade com os outros, da mesma forma que receberam na infância ou na adolescência. A mesma coisa, se uma pessoa foi exposta prematuramente a ter que lidar com questões da vida que ela não estava preparada, ela também vai ter geralmente este olhar de que ela está sozinha e que ela precisa controlar tudo, dar conta de tudo. Então, o sofrimento de uma pessoa que traz um quadro de enxaqueca ou dor de cabeça é um medo muito grande de ser invadida novamente. E aí ela acaba, né, sendo invadida naquilo que é a subjetividade dela, no espaço pessoal dela, porque pessoas com muita autoridade ou uma dureza muito grande eu tive que desenvolver para eu sobreviver neste mundo. Então elas acabam sendo pessoas que geralmente têm um orgulho forte. E olhando para isso, não é para olhar isso isoladamente, porque esse orgulho forte vem justamente com uma proteção para não ouvir as opiniões externas, porque essas opiniões que são contrárias a ela ou que, né, discordam, ou são sempre sentidas como ameaça. Então eu de novo não vou me sentir ou coagida a agir de um jeito, ou eu de novo não vou me sentir desamparada. Então o que eu faço? Eu tenho as minhas ideias muito rígidas. Eu tento controlar tudo. Eu tento não abrir mais a possibilidade de ser invadida no meu espaço vital. Então eu vivo o tempo inteiro me protegendo, pensando, racionalizando, controlando tudo. Então são pessoas que têm uma ideia de se controlar tudo, eu evito o sofrimento. Então,
Como a gente está falando então de um quadro de muito controle, são pessoas também que têm uma dificuldade muito grande de vivenciar situações de prazer. Então tem geralmente problemas na questão da sexualidade, na questão da relação sexual. O ato sexual é um ato de entrega, de relaxar. Então são pessoas que geralmente têm uma dificuldade de ter boas relações sexuais, porque não conseguem se entregar e estar vulneráveis, né, ao ponto dessa entrega, dessa descarga emocional. Então, geralmente são pessoas muito endurecidas em todas as áreas de prazer. Tem muita dificuldade de darem-se coisas boas, de permitirem-se. Sempre põe a regra, a obrigatoriedade em primeiro lugar. Pensando fisiologicamente o que acontece, né? Por que acontece a dor de cabeça? Como a gente, quando tem muita dor de cabeça e enxaqueca, a gente acaba utilizando muito racional. E quando a gente usa muito esse racional, a gente acaba fazendo uma irrigação muito grande, né, do nosso cérebro, dos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos é como se eles entrassem, como tem muita irrigação, então é como se houvesse uma congestão dos vasos. E aí é isso que faz com que a gente tenha dor de cabeça. Portanto, a saída, né, para se libertar da dor de cabeça seria ter a consciência de que a gente não é só razão e de que aquelas dores que a gente sentiu no passado, né, precisam ser lidadas fora do âmbito racional e sim no âmbito emocional. Eu preciso entender que eu não controlo tudo. E que se pessoas me magoaram, eu preciso então fazer este trabalho de libertação dessas mágoas, dessas dores do passado. Continuar fugindo dessas dores não vai aliviar isso, só vai aumentar o quadro de enxaqueca, né? Que daí não falamos nem de dor de cabeça, só vai aumentar o quadro da enxaqueca. Então eu preciso aprender a confiar, a rever os meus laços de confiança, aprender a trocar. Eu tenho que entender que eu preciso validar mais o meu sentir. O meu sentir é o meu guia. E eu preciso talvez chorar, tomando essa consciência das vezes que eu me senti ferido e que ao invés de eu chorar, na verdade eu aumentei a guarda, eu endureci muito mais e eu fui para a batalha. A vida não é uma batalha. A gente tem sim muitas lutas, né? Muitos desafios, mas eu preciso entender que se eu fortaleço a minha energia vital, que é feita através do reconhecimento de quem eu sou, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu penso, né? Eu vou conseguir ter muito mais esse equilíbrio em relação, eu vou fluir muito mais em relação ao meu pensar e ao meu sentir. Então, o que a gente poderia chamar a cura para a enxaqueca, que o pedido de socorro para quem tem enxaqueca e dor de cabeça é: flexibiliza mais, pensa, mas acessa o que você sente, entenda que a gente não controla. A gente pode sim fazer mudanças e conquistar coisas, mas não pela via do controle, e sim pela força interior que a gente pode desenvolver para que a gente opere nessas mudanças, para que a gente faça essas transformações. E que quando as coisas saem fora daquilo que eu esperava, está tudo certo, né? Eu não preciso mais emitir sinais de alerta, porque hoje eu sou adulta e eu posso então fazer o cuidado comigo daquilo que as pessoas que lá atrás, né, não conseguiram me cuidar, não deram conta, foi o possível delas. Então hoje, se você tem enxaqueca, você está sendo chamado a ser mais amoroso com você, a controlar menos, a flexibilizar mais, a ouvir mais o seu coração e menos a sua cabeça. Tá bem? Eu fico por aqui. Se gostou desse vídeo, curta. E tem outros vídeos que eu gravei a respeito desse assunto. Procure aí, que eu acho que vale a pena ter este olhar inteiro, dessa proposta de olhar que a doença não é um destino, ela é um caminho de transformação. Um beijo, boa semana. Tchau!